Bom dia. Bom dia. Bom dia, gente. Olha aqui, a farra foi muito boa ontem. Eu vi muita gente nos bares aí, talvez alguns tenham ainda se perdido, vão se achar e vão chegar ao nosso congresso. A avaliação que a gente tem é que está repercutindo muito bem desde ontem, a presença de 80 fundações, 320 pessoas que vão circular por aqui, mesas como essa que vocês vão participar agora. Hoje à tarde teremos o Futurist, com a presença muito importante dos componentes, a reitora Sandra de Minas, o Arnaldo, secretário do CESUL e outros. E, enfim, estamos diante de um congresso muito bem sucedido. Queria novamente agradecer a vocês aqui e convidar para apresentar essa mesa, cujo tema inaugura o congresso, mas não nos inaugura, porque é uma crise que vem há muito tempo e que se agravou muito ultimamente, a crise orçamentária do sistema de ciência e tecnologia. Ontem tivemos o ministro, ele reafirmou a posição de que não quer a fusão, não defende a fusão do CNPq, FINEP, CAPES. Então, é uma boa premissa o ministro dizer isso, para tentar barrar a força que vem na direção da fusão, que é uma péssima notícia. Regredir há 60 anos não dá. O CNPq foi criado em 1950, a CAPES em 1951. Como é que podemos regredir a isso quando o sistema era desse tamanho, o sistema cresceu e agora vai conjugar? Não tem muita razão racional. Então, vamos à frente, vamos fazer o nosso debate, aprender muito com os nossos visitantes, a quem eu agradeço cada um. Eles serão homenageados aqui hoje, porque não tiveram aqui. Eu vou começar a chamar o ex-deputado, ex-ministro da Ciência e Tecnologia e diretor da Iniciativa Parlamentar de Ciência e Tecnologia, que as entidades de Ciência e Tecnologia fizeram recentemente, o ex-deputado Celso Pancera. Por favor, Pancera. Quero também saudar e convidar à mesa. É bem a mesa, as cadeiras. Pode ficar onde você quiser, Pancera, você é o coordenador da mesa. Queria chamar o presidente da SBPC, que não esteve conosco, mas designou a sua representante, que recebeu o nosso troféu, o Ildeu Moreira. Ele é o nosso presidente, também homenageado. Queria também convidar o amigo e também vice-presidente do CONFAP, o Conselho Nacional das Fundações de Amparo à Pesquisa, aquelas que têm dinheiro, não somos nós. É uma crisezinha, mas, né, Fábio? Mas ele é um grande lutador, tem se despontado muito na nossa aliança aqui. Queria convidar também o Fábio Guedes como palestrante. Ao final, receberão as suas devidas estatuetas de gratidão do nosso Confis. E o deputado Márcio Gerri, que não está aqui, mas deve vir, prometeu que vinha, e quem sabe o deputado Marcelo... Hein? Ah, sim, desculpe, faltou um convidado. O Enio, por favor, Enio, do Proifes. Ele é representante da Associação dos Professores e Docentes das Universidades Públicas. Ele é do Ceará e ele é um grande aliado do nosso Confis. Representará os professores, né, das universidades públicas. Então, com a palavra, o ex-deputado ministro Pancera, para coordenar os debates. Obrigado, presidente Peregrino. É um prazer novamente estar no Confies. Nos últimos anos aí eu tenho estado presente todos os anos, né? É um prazer. Fui homenageado ano passado com um belo troféu que fica na minha estante aos olhos de todos os dias lá, para enxergar. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho de orçamento aqui. Nós temos o Ildeu, presidente do SBPC. Nós temos feito esse debate em diversos lugares. Estivemos segunda-feira fazendo esse debate também em Caxambu, né, no encontro da Sociedade Brasileira de Protozoários, os professores, estudantes, cientistas de protozoários. Também temos o Guedes, que é o Fábio, não é o Paulo, né, que fala aqui pelas fundações estaduais de apoio à pesquisa, CONFAP. Ele vem
lá das Alagoas, né, e é membro do governo de Alagoas e presidente da CONFAP lá do Estado e vice-presidente da Fundação Nacional, da Associação Nacional, que é o Conselho das Fundações de Apoio. E o Enio Pontes, que é professor também lá do Ceará, fala aqui pelo PROIFES também a visão do ponto de vista dos docentes em relação à crise orçamentária da ciência e tecnologia e da educação superior brasileira. Todos têm acompanhado esse debate muito fortemente, né, que tomou conta do país esse ano. Nós conseguimos organizar, através dessas entidades, o ICTP, né, .br, que é a Iniciativa para a Ciência e Tecnologia no Parlamento, que é uma coalizão das entidades do qual o Confies é fundador, faz parte do Conselho Deliberativo, né, é uma busca de unificação da pauta da ciência e tecnologia do ponto de vista das entidades, dos institutos, das universidades, junto ao Parlamento, e que eu não tenho dúvida que o ano que vem terá um impacto muito grande, porque o pacote apresentado essa semana, né, vocês acompanharam, na terça-feira, o presidente apresentou da República um conjunto de iniciativas, né, e todas elas, de uma forma ou de outra, atingem as fundações de apoio e o sistema de ensino público brasileiro de uma forma ou de outra, seja extinguindo os fundos, seja mexendo nas carreiras dos servidores públicos, direitos, deveres, enfim, e toda a progressão salarial e de direitos de vocês, seja mexendo na autonomia das instituições de ensino, seja de todas as formas, todas as PECs enviadas ao Parlamento, essa semana são 3, de uma forma ou de outra atingirão fortemente o setor. Então, é um debate que nós faremos ano que vem com bastante intensidade, mas agora, daqui até dezembro, nós temos que falar sobre orçamento e essa batalha para que ele seja o menos pior possível para o ano que vem. Aqui, nós vamos falar aqui, o Deu fala primeiro, Deu? Né? De 10 a 15 minutos cada um dos expositores, para depois a gente poder abrir o debate com os senhores e as senhoras. Então, com a palavra, eu Deu Moreira, presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Bom dia a todos e a todas. Queria agradecer muito aqui o Confies, o Fernando Peregrino, pelo convite. Infelizmente, não pude estar aqui hoje, agradecer em nome da SPC a homenagem que vocês nos prestaram, que estava aqui ontem a nossa vice-presidente, a Fernanda Sobral. Então, o Confies tem sido um parceiro de todo o tempo, nessas atividades já de longa data, né, em todas essas ações, em particular junto ao Congresso Nacional, na questão do marco legal, em N atividades, e agora somos parceiros diretos nessa iniciativa que o Pancera está coordenando as atividades dentro do Parlamento, e é muito importante que a gente se fortaleça e tenha uma atuação conjunta, e vocês viram aí 2 dias atrás, possivelmente, no Globo, né, uma manifestação de muitos, do presidente da Câmara e de mais dos 8 lideranças partidárias do Congresso a favor da ciência e tecnologia. Então, isso foi uma articulação dessa comunidade científica, das entidades junto ao Congresso Nacional, com muitos parlamentares que nos apoiam e que possibilitou esse tipo de atuação. E, mais recentemente, nós tivemos também a confirmação, semana passada, de uma briga que nós fizemos durante 3 meses, que foi, de fato, conseguir os recursos para que o CNPq pagasse as bolsas esse ano, né? Pode parecer uma coisa pequena, mas deu muito trabalho a gente conseguir fazer que o CNPq tivesse os recursos. Foram muitos acordos, muitas idas e vindas, até que se tivesse o recurso suficiente para cobrir as bolsas do CNPq nesse ano. Então, nós vamos discutir um pouco mais hoje aqui, a ideia é apresentar um pouco a questão do orçamento para 2020, em particular, obviamente, na área da ciência, tecnologia e inovação, que é a área que nós estamos mais ligados. Eu vou fazer uma pequena apresentação, porque tem alguns gráficos que eu acho que falam mais do que as palavras, quando a gente olha para eles têm uma informação mais condensada. Então, eu vou passar rapidamente algumas questões óbvias, né, para vocês, não vou, obviamente, isso aí é a apresentação que a gente fez lá em Caxambu 2 dias atrás, mas, obviamente, a ciência, tecnologia e inovação
não preciso dizer para vocês que existem muitos desafios no Brasil, né? Mas eu vou me concentrar no segundo, que é essa questão dos recursos mais imediatos, em particular para o ano que vem, né? Todas as questões de desburocratização que o Peregrino, por exemplo, vem atuando durante muitos anos com intensidade, a questão de como que a ciência produzida tem uma repercussão na inovação tecnológica, na inovação social, a questão da educação, que é uma questão crítica, né? Colocamos ali, inclusive, em primeiro lugar, e também a recomposição da força de trabalho das nossas instituições de pesquisa que estão sofrendo muito essa perda de pessoal e a falta de renovação. Então, todas essas são questões mais ou menos gerais que a gente tem de abordar e temos discutido junto ao Congresso Nacional. Mas eu queria mencionar também um fato importante, né, que a ciência brasileira cresceu significativamente nos últimos anos, né, de 20 anos para cá, 25, 30, houve um crescimento de produção científica em termos de artigos publicados, esse tipo de coisa, que é um indicador, obviamente não é suficiente, mas dá uma indicação que a ciência brasileira se expandiu muito. O Brasil está em 13º lugar em produção científica, tem aí também a expansão da pós-graduação, né, e eu estou mencionando isso porque nós vamos discutir as duas agências principais que nos preocupam para o ano que vem, que é a CAPES e o CNPq, que foram fundamentais para que esse processo acontecesse, esse crescimento significativo, e certamente a pós-graduação brasileira pode melhorar muito e deve, a pesquisa brasileira pode melhorar muito e deve, a relação com o sistema produtivo pode melhorar muito e deve, mas a gente tem um capital acumulado de décadas, né, que surgiu lá quando o CNPq e a CAPES foram criados na década de 50. Ao lado disso, nós temos as FAPES também, que fazem um trabalho muito importante, a maioria delas criadas após a Constituição, e que tem um papel fundamental no país, e também estão com dificuldades financeiras, muitas delas, que aí o Fábio certamente tem muito mais informação do que eu a respeito disso. Bem, mas às vezes nos dizem, e a gente ouviu às vezes no Congresso, dizer o seguinte: o Brasil está formando já muito doutor, já tem muito mestre e doutor. Quero mostrar para vocês que esse é um argumento que a gente utiliza lá para mostrar que não é assim. Se a gente vê os dados da OCDE recentes, apenas 0,84% da população brasileira tem mestrado. Se você compara com o nível da OCDE, é 15 vezes mais a média. Doutores, nós temos 0,11% dos jovens, contra 0,84% da OCDE, 8 vezes mais. Portanto, o número de pesquisadores, de pessoas altamente qualificadas no Brasil, e eu acho que esse gráfico mostra muito claramente isso, é muito inferior aos países que estão se desenvolvendo rapidamente ou que já se desenvolveram, ou países considerados desenvolvidos. Vocês vejam que o número de pesquisadores brasileiros por milhão de habitantes é muito pequeno, é o menor desses países todos aí. E o Brasil está da ordem de 170 mil a 200 mil pessoas, digamos, com título de doutor, com alta qualificação para pesquisa. E enquanto os outros países, a própria China, que estava atrás do Brasil 10 anos atrás, agora ultrapassou o Brasil e como tem uma população muito grande, já tem mais pesquisador que os Estados Unidos. E a projeção da China para 2025 é que ela ultrapassa os Estados Unidos em produção científica. Então, apostando pesadamente nisso, porque percebem que a ciência e a tecnologia está por trás do grande desenvolvimento que tiveram. Ciência, tecnologia, inovação e educação foram o pilar, né, e, obviamente, outras políticas industriais, por exemplo, associadas, que fizeram o grande boom da China. Bem, então, portanto, o Brasil, vocês vejam que tem um espaço enorme para a gente crescer em termos de formar pessoal qualificado. O problema que nós estamos vivendo é que muitos dos mestres e doutores que nós estamos formando estão ficando sem emprego, porque a máquina pública parou de absorver novos, o setor privado não está fazendo isso e não tem a tradição muito de fazer isso. Então, nós temos aí um problema, mas a gente não resolve esse problema diminuindo a formação de pessoal qualificado. Pelo contrário, nós temos que criar condição, né, de um pessoal qualificado trabalhar adequadamente, tanto na máquina pública quanto no setor privado. Bem, aí os recursos de investimento, só esse gráfico eu acho que é bastante expressivo, mostra como é que nós caímos nos últimos anos, a partir de 2014, 2015, o recurso de investimento do Ministério. Então, a nossa preocupação é imensa, que nós estamos no patamar muito baixo de investimento do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, e para o ano que vem está desenhado ali para vocês, né? Em 2019 foram aprovados 5,7 bilhões para o Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, e para esse ano está previsto, para o ano que vem, 3,5, uma queda de 2 bilhões. Então, nós vamos passar para um patamar ainda mais baixo, 1/3 do que nós tínhamos 10 anos atrás. Então, isso para nós é catastrófico, porque é um indicativo claro que não tem política que apoia de fato o investimento em ciência e tecnologia, e isso aí vai comprometer o nosso sistema, que foi construído a duras penas aí durante anos.
Bem, eu vou agora caracterizar melhor as 3 agências, CNPq, CAPES e FINEP, que são essenciais dentro desse sistema. Vocês vejam que o CNPq, o orçamento para o ano que vem está mantido no mesmo valor desse ano, mas isso foi feito, eu acho que um esforço grande para a manutenção das bolsas do CNPq permitiu que o orçamento do CNPq não caísse, mas ficasse ainda no patamar muito baixo, e está praticamente sem fomento. Vocês vejam ali que para 2020 tem uma redução de 88% no recurso para fomento da pesquisa do CNPq, o que é catastrófico, que aí edital universal, que é fundamental para os jovens doutores, Olimpíadas de Ciência, feiras de ciência, eventos científicos, tudo aquilo que não é bolsa do CNPq está fortemente reduzido. Isso significa que a gente vai ter recursos para ter as bolsas, mas os estudantes, os mestres e doutores não vão ter, às vezes, insumo no laboratório para poder funcionar. Então, a gente está insistindo, esse é um dos pontos que a nossa iniciativa tem insistido junto ao Congresso Nacional, que para o orçamento de 2020, o CNPq tem de ter uma recuperação para fomento, para bolsas. Houve uma emenda que eu vou mencionar em seguida, de 300 milhões da Comissão de Ciência e Tecnologia, que aí reporia, digamos assim, minimamente esse patamar do CNPq para bolsas, mas não para fomento. Então, esse é o quadro do CNPq. Bem, o CNPq tem os Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, que são fundamentais, que estão sem recurso por causa desse processo. Esse ano, por exemplo, para complementar as bolsas do CNPq, em setembro, o Ministério realocou, o CNPq realocou 82 milhões de fomento, tirou dos INCTs, tirou do edital universal de 2018, que não está pagando, e colocou para pagar a bolsa. Então, isso foi parte do arranjo para pagar as bolsas. Vocês vejam que recursos para feiras de ciência, Olimpíadas de Ciência, que são fundamentais para você criar uma cultura científica na sociedade, estimular as escolas, estão com recurso extremamente reduzido, e essa também é uma preocupação, em particular, da SBPC. A Olimpíadas, como a de Matemática, que é fundamental, vocês vejam que a Bolsa de Iniciação Científica Júnior, para esses meninos e meninas que ganham as medalhas de ouro, de prata lá da Olimpíada, são R$100 por mês. Quer dizer, isso é um valor muito pequeno, mas é fundamental para o estímulo desses jovens espalhados pelo país inteiro. Vocês vejam que são jovens, nesses premiados, são, digamos, 1.000, o total dos bolsistas, dos medalhistas de todas as categorias são 6.000, são entre dos 8 milhões. Quer dizer, dos 8 milhões de jovens participam, as bolsas vão para um número muito pequeno, uma parcela muito pequena, aqueles que se destacaram. E o valor é irrisório, né, diante do quadro que nós temos aí, geral, de salários. Bem, vocês vejam que isso aí é o quadro do CNPq, o número de bolsistas do CNPq nesses anos, como é que cresceu muito num certo momento. Ali tinha, certamente, o Ciências Sem Fronteiras, que é responsável por uma parte significativa naqueles anos de 2012 até 2015, mas, mesmo tirando o Ciências Sem Fronteiras, o CNPq tinha da ordem de 120 mil bolsistas, esse ano tem 80 mil. E no ano que vem, para manter isso, está uma dificuldade. Vejam que essas bolsas também não são reajustadas há 7 anos. Então, significa que nós temos um problema grave em relação ao CNPq. Bem, a FINEP, que também tem um impacto importantíssimo para as fundações, para as empresas, porque toda a parte de subvenção econômica, né, de recursos para as empresas, estimulando a inovação tecnológica, a FINEP está com o FNDCT, que é o principal fundo gerido pela FINEP. Para o ano que vem teria 4,8 bilhões e está com 4,2 na reserva de contingência. Quer dizer, a FINEP vai ter 600 milhões, 10%, mais ou menos, do que teria se o recurso todo fosse aportado. Então, essa é uma questão que nós temos insistido... 10 minutos, senhor deu. Tá, ok. Junto ao Congresso, para poder reduzir acabar com essa reserva de contingência, inclusive porque, por lei, os recursos são destinados, né, vêm dos setores econômicos para serem destinados à pesquisa e desenvolvimento, no entanto, estão sendo congelados ao longo dos anos. Em particular, nesse último ano, esse ano e no ano que vem, o valor é de 90% de contingenciamento. Isso faz com que a FINEP tenha subvenção econômica praticamente zero, que é um mecanismo que todos os outros países adotam para estimular a inovação. Bem, aí a reserva de contingência cresceu muito, esse é o recurso que o FNDC teria, vocês vejam também o gráfico, né, com essa queda absolutamente abrupta de recurso, e aí tem o manifesto dos ex-presidentes da FINEP, que se mobilizaram em torno disso, ex-presidentes, ex-ministros de Ciência e Tecnologia, ex-presidente do CNPq, o que não falta é manifesto. Nós, no Congresso, já
né, toda semana quase, a gente faz algum manifesto para o ministro, para o presidente, para o Congresso Nacional, mas a gente não tem conseguido reverter esse quadro geral, extremamente preocupante, apenas conseguimos algumas vitórias parciais. Vocês vejam que a CAPES também, que é o órgão do Ministério da Educação, que é fundamental para a pós-graduação brasileira, ele teve também, esse ano, o orçamento estava da ordem de 4,2 bilhões, houve um certo contingenciamento, uma certa recuperação, mas para o ano que vem está reduzido a 2,2. Quer dizer, o recurso para a pós-graduação no ano que vem e também para a formação de professores da educação básica, que é um programa importante da CAPES, está reduzido à metade. Então, um dos pontos que nós temos insistido é que há uma recuperação também do orçamento da CAPES, que é uma coisa essencial. Bem, esse ano, vocês viram que o sistema já perdeu da ordem de 17 mil bolsas. Essas bolsas foram perdidas, não foram retiradas dos indivíduos, mas foram retiradas do sistema. Bolsas do CNPq que não foram abertas, da CAPES que foram limitadas. Então, isso já significa que perdemos um número significativo de bolsas dessas duas agências. E o quadro geral do FNDCT, CNPq e CAPES tem mais ou menos também essa queda muito acentuada. Então, nossa ação junto ao Congresso Nacional e junto ao governo, mas a perspectiva de mudar frequentemente na área econômica é difícil, a ideia é reverter, começar a subir um pouquinho aquilo ali. Então, a nossa solicitação para 2020 é uma reversão daquele quadro. Vocês vejam que o Brasil está isso vocês conhecem bem os dados, em termos de inovação está numa situação muito, muito precária, em termos de aporte de recursos privados também, mas não vou me deter nisso. Na burocracia conseguimos um marco legal, mas é fundamental que ele seja implementado de fato. E a gente tem argumentado no Congresso por que não cortar recursos para ciência e tecnologia. O primeiro argumento é que é muito pouco. Esse é o orçamento da União. Para ciência e tecnologia é 0,24%. Então, não é muito, mas é uma área significativa. Então, isso foi destacado, inclusive, nessa carta dos parlamentares dias atrás. Muitos desses argumentos que nós temos defendido no Congresso estão lá colocados. Um deles é que, certamente, os recursos são de pequena monta em relação ao conjunto dos recursos da União. Outra é dizer que teve retorno no Brasil, a gente cita sempre o pré-sal, a questão da agricultura tropical, da Embrapa. A Embrapa também, para o ano que vem, está com praticamente a metade do orçamento. Uma coisa crítica, inclusive é uma instituição que tem um retorno da ordem de 12 vezes para cada real que é utilizado lá. Várias pesquisas mostram isso. Então, a Embrapa está numa situação séria para o ano que vem, está incluída na nossa reivindicação, a recuperação do orçamento da Embrapa. Isso aí está mencionado, a importância da Embrapa. O Zika também, que foi um programa exitoso, a gente tem mencionado como um programa fundamental, que dependeu de ter laboratório, de ter pesquisador qualificado para poder segurar uma epidemia que poderia ter um impacto gigantesco na população brasileira. Isso foi feito porque tinha ciência e tecnologia adequada. Se a gente desarticula os nossos laboratórios, a resposta nossa a grandes problemas de saúde pública vai ficar, certamente, muito prejudicada. Bem, o exemplo, vocês conhecem bem também, se a gente compara o PIB de outros países per capita, como é que tem subido da China, da Coreia, de Israel, o Brasil está lá capengando. Então, isso é uma questão crítica. E todos esses países, vocês vejam, esse é um gráfico do Banco Mundial, vocês vejam que em 95 o Brasil e a China estavam empatados em PIB, e a Coreia do Sul também. E olha a performance da China. E aí, quando você olha os recursos para ciência e tecnologia, a China, em 95, ela colocava praticamente para ciência, tecnologia e inovação o mesmo recurso que o Brasil. Olha como cresceu aquilo. Tem uma correlação direta, muito forte, entre, estou dando o exemplo da China, mas certamente se estende à Coreia do Sul, a Israel, à Alemanha, a outros países. O Brasil está lá atrás, oscilando em torno de 1% do PIB para a ciência e tecnologia, enquanto esses países todos estão chegando em 3%, a China está desenhando isso para os próximos anos, a Europa tem isso como meta agora para 2020, e o Brasil está no 1%, e a gente nem sabe direito se não estamos caindo em relação a essa. Aí, Estados Unidos também aportou muito recurso recentemente, a Alemanha, o grande programa da Alemanha, aí a Europa, a China. Esse é um artigo recente da revista Nature, uma revista de alta qualidade, dizendo como a ciência criou uma superpotência. Está escrito lá, com os estudiosos do que aconteceu na China, o que explica esse desenvolvimento muito acelerado que o país tem tido. Bem, nós lembramos também que a Constituição brasileira diz, no artigo 18, parágrafo 1º, que a pesquisa científica básica e tecnológica receberá tratamento prioritário do Estado.
e nós entendemos que reduzir em 90% não é tratamento prioritário. Ou seja, tem um descompasso entre a Constituição brasileira e o que está sendo aprovado no orçamento, em particular, para o ano que vem. Nós fizemos essa pesquisa nacional, que é uma pesquisa oficial do CGE e do Ministério, e que a população brasileira diz que também, em uma pesquisa nacional, já pela 4ª vez, diz que é importante aumentar o recurso para ciência e tecnologia. Vocês vejam que apenas 6% acha que deve diminuir. Então, a grande maioria da população brasileira entende, apesar de não ter um conhecimento muito, em função de sua formação, do que é ciência e tecnologia, dos detalhes, mas tem a percepção clara, coletiva, de que é importante colocar recurso nisso. Só que os representantes dessa população parece que não estão tendo essa percepção tão clara quanto a população que representam. Bem, uma carta também que nós fizemos ao atual presidente da República, a Academia e a SPC, no 2º turno, e ele, a resposta a ele a várias perguntas que fizemos, né, dizia que iria recuperar o recurso para ciência, tecnologia e inovação, colocou uma meta ousada, que nós nunca tínhamos colocado, de 3% do PIB para ciência, tecnologia e inovação nesse mandato, o que certamente não vai ser realizado, ainda mais com os cortes que nós estamos vivenciando. E, inclusive, colocou na sua resposta o mote que nós usamos sempre, que recursos para ciência, tecnologia e inovação não são gastos, são investimento. Então, a gente espera que compromissos de campanha também sejam cumpridos. Esse é o argumento que a gente tem usado. E nós fizemos agora essa campanha, um abaixo-assinado, colhemos 1 milhão de assinaturas, foi importante para fortalecer o CNPq e o pagamento das bolsas, e também contra a extinção do CNPq. Existe uma proposta que está circulando dentro do governo, que vem do MEC, que é a extinção do CNPq, e tem setores da área econômica que acham que isso vai diminuir gastos, o que, a nosso ver, não vai se realizar, mas que pode conturbar profundamente o sistema de ciência e tecnologia, se você junta 2 agências que têm finalidades, objetivos, histórias práticas diferentes. Então, esse é um ponto que nós estamos insistindo no Congresso Nacional. Então, entregamos essas assinaturas no Congresso, fizemos Dia Nacional da Ciência, e eu vou colocar apenas essas reivindicações que nós estamos levando lá. A nossa iniciativa tem levado essas reivindicações para o Congresso, levamos lá para o relator da CMO, da Comissão Mista de Orçamento, solicitando que os recursos do MCTIC sejam... A gente está fazendo uma proposta modesta, voltar a 2017, fundamentalmente, que é recuperar para o patamar de 5 bi e não cair para 3 o investimento no Ministério de Ciência e Tecnologia. Recuperar também uma coisa similar para as universidades públicas, que estão também profundamente atingidas, para a CAPES e para a Embrapa. Então, essas são reivindicações que a gente tem levado e que a gente espera que tenha sensibilidade tanto do Congresso Nacional. Eu dou exemplo, o Congresso Nacional, a gente sempre menciona, o Trump, o orçamento para 2018, tentou reduzir o orçamento para pesquisa nos Estados Unidos e também para a área de meio ambiente. O que fez o Congresso americano? Não só não aceitou a mensagem do Trump, mas aumentou em 20 bilhões de dólares o investimento para pesquisa básica e recuperou todo o recurso para as pesquisas na área ambiental. Então, isso mostra que o Congresso americano usou o seu poder de alterar o orçamento a partir da proposta do governo. O nosso não tem essa tradição. Em geral, a gente faz emendas pequenas, emendas parlamentares, emendas de bancada, mas o orçamento que vem, a peça que vem do governo, em geral, é aprovada sem modificação substantiva. E a gente acha que o Congresso deveria ter mais autonomia e mais ousadia para mudar o orçamento da União. Bem, tem outras propostas legislativas que não vêm ao caso, eu já falei demais. Só queria mencionar essas emendas que estão em discussão, depois a gente pode mencionar, 2 para a CAPES e 1 para o CNPq, que esse esforço também permitiu que fossem feitas pelas comissões de Educação e de Ciência e Tecnologia, e apontar que eu sugiro que vocês leiam, quem não teve oportunidade, que saiu no Globo 2 dias atrás, um texto, à base do Progresso, assinado pelo presidente da Câmara e por mais quase 20 lideranças partidárias do Congresso, colocando muito desses argumentos que nós temos defendido, inclusive a manutenção das agências da CAPES, do CNPq e da FINEP, que também estava ameaçada de ser extinto o FNDCT e ser incorporado ao BNDES. Então, nós achamos que essas medidas são lesivas ao Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, e a nossa briga é recuperar um pouco para o orçamento de 2020. Muito obrigado.